Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, como prometido, né, eu trouxe 3 questõezinhas para a gente encerrar aquele assunto do valor do termo desconhecido. E daqui a pouco a gente vai ver novamente as regras, né, para a gente descobrir qual é o valor do termo desconhecido na adição e na subtração. Mas, antes de entrar nessa parte, que vai ser bem rápida, né, eu quero primeiro explicar todo o TDzinho de vocês. Eu tenho certeza que vocês não encontraram dificuldade em realizar, porque eu já sei que vocês estão indo muito bem, né? Eu estou vendo que a participação de vocês, o estudo de vocês, o acompanhamento que vocês estão conseguindo ter das aulas, né? Está sendo muito bom. Eu estou vendo que vocês estão craques, né, em tudo. Mesmo assim, né, eu vou fazer uma explicação das questões do nosso TD, certo? Não vou mostrar as imagens dele aqui nos slides, né? Você pega o seu TD e vai acompanhando questão por questão com atenção à medida que eu for falando, certo? O TDzinho que vocês estão com eles aí em casa, certo? Então vamos lá. A primeira questão, ela diz assim: de acordo com a decomposição, forme os numerais. Depois informe quantos algarismos contém. Quando a gente fala formar os numerais, a gente está falando de fazer o caminho contrário, né, o caminho de retorno. Quando a gente decompõe, né, sabe quando a gente decompõe os números? A gente pega um númerozinho que está inteiro, formado, e aí a gente decompõe ele todo, separa a centena da dezena, da unidade, né, coloca um em cada lugar. Nesse caso, a gente vai fazer o contrário, a gente vai compor eles, certo? No caso aqui, ó, 2 unidades de milhar, 3 centenas e 4 unidades simples, certo? Quando a gente fala 2 unidades de milhar, a gente está falando de 2.000, né? 3 centenas, a gente está falando de 300. E 4 unidades simples, a gente está falando de 4. 4 mesmo, não é 40 nem 4.000 não. É 4, certo? Unidade simples é só o 4 mesmo. Então, como é que esse número vai ficar? 2 unidades de milhar, 3 centenas e 4 unidades simples. 2.304, certo? 2.304. Tem alguma dezena aí? A gente viu que não foi citado nenhuma dezena, né? E como eu já havia explicado para vocês, quando nos números que vêm depois, né? Tipo, esse número está começando com uma unidade de milhar, no caso são 2 unidades de milhar, né? Todos os números que vêm depois, né? Se por acaso algum deles não for citado, então a gente tem que colocar no lugar dele um 0, certo? A gente não pode colocar os outros números no lugar dele. É sempre unidade simples no lugar da unidade simples, dezena no lugar da dezena, centena no lugar da centena, unidade de milhar no lugar da unidade de milhar. Cada número tem que ocupar o seu lugar, a sua ordem, certo? Se não, vai ficar incorreto. Aqui a gente está falando de 2 unidades de milhar, 3 centenas e 4 unidades simples. A gente não ouviu falar em dezena aqui, né? O que significa isso? Se o número começa com alguma quantidade de unidades de milhar, com alguma unidade de milhar, isso significa que esse número vai ter 4 algarismos, certo? Por quê? Porque toda unidade de milhar, ele sempre tem 3 algarismos depois dele. Se eu tiver apenas uma unidade de milhar e não falar de mais número nenhum, né? Eu vou colocar o número 1 e depois dele, o lugar da centena, da dezena e da unidade eu vou ocupar com o número 0, certo? Eu vou ocupar esses lugares com 0. Mas eu não posso, né, colocar o número 1 no lugar da unidade simples, tá bom? Porque só está falando na unidade de milhar, eu não vou poder colocar o número 1 na unidade simples, porque não é o mesmo valor, certo? O valor dele é o valor de milhar, certo? E o lugar onde eu coloco esse número, ele vai fazer com que é como se eu estivesse mudando o valor desse número, certo? Então, eu acabo cometendo um equívoco, tá bom? Acaba ficando errado, inadequado. Então, quando eu falo, tem que ter bastante atenção aos termos que são utilizados. Ó, quando eu falo 2 unidades de milhar, 3 centenas e 4 unidades simples, eu estou falando 2.304. E a dezena, professora? A gente não falou sobre dezena. Isso quer dizer o quê?
que eu vou colocar o 2, depois o 3, depois no lugar da dezena eu vou colocar o 4. No lugar da dezena, gente, eu coloco o 0. Como a gente não falou da dezena, então no lugar dela a gente coloca o 0 e depois o 4 no lugar da unidade simples, certo? E aí eu vou contar quantos algarismos tem. No caso, algarismo é cada númerozinho daquele numeral. E aí eu vou dizer, né? No caso, 2.304, ó, 2, 3, 0, 4. Quantos algarismos eu tenho? 1, 2, 3, 4. Aí eu vou colocar, né? Eu escrevo o número completo e depois quantos algarismos ele tem. Na B, ó, tá falando assim, 7 centenas e 10 unidades. Quanto é 7 centenas? A gente sabe que é 700. E 10 unidades, a gente sabe que é 10. É a mesma coisa que uma dezena, certo? Mesma coisa que uma dezena. E aí tá falando 10 unidades, mas equivale a uma dezena. Então eu vou colocar a dezena, certo? Quem é a dezena aí? É o 1, certo? Então, no lugar da unidade, professora, eu vou botar o 1? Não, porque está se referindo a 10, entendeu, gente? Né? O 10 equivale a uma dezena. Então, no lugar da unidade simples, eu vou colocar o 0, tá bom? Vou colocar 710, né? E aí, quantos algarismos tem? 710. 7, 1, 0. Quantos algarismos tem? 1, 2, 3, certo? E aí você vai colocar 710 e quantos algarismos tem? Na C, 9 centenas, 6 dezenas e 3 unidades simples. Olha, acontecendo de novo o que aconteceu no item A. Não, tá parecido, mas não é a mesma coisa não, porque são 9 centenas. Quanto é que equivale a 9 centenas? 900, certo? 6 dezenas é 60, 3 unidades simples, 3, né? Então fica 963. 963. 963. Quantos algarismos tem? Aí você conta, coloca o númerozinho, conta os algarismos e escreve quantos algarismos tem. Na D, 5 centenas, 8 dezenas e 9 unidades simples. 5, 500, né? 8, 89, 9 mesmo. Então fica 589. 5, 8, 9. Quantos algarismos tem? Você coloca o número e depois coloca quantos algarismos tem. 3 unidades de milhar e 9 unidades simples. Olha isso, gente. 3 unidades de milhar e 9 unidades simples. Quanto é 3 unidades de milhar? 3.000. Se tivesse dizendo assim, só 3 unidades de milhar, como era que a gente ia colocar? A gente ia colocar o 3 e no lugar das unidades simples a gente ia colocar o 0, certo? Porque não estaria citando nenhuma outra unidade simples. Como aqui está dizendo 3 unidades de milhar e 9 unidades simples, a gente vai colocar cada númerozinho no seu lugar, né? 3.009. Como é que vai ficar isso? O 3 no lugar da unidade de milhar e o 9 no lugar da unidade simples. E os outros, professora? E a centena e a dezena? No lugar deles, gente, como eu já havia falado, se não falou deles, a gente coloca o 0 no lugar deles dois, certo? Aí fica 3009, 3009, certo? E aí você vai escreve esse numeral aí, conta quantas unidades tem, ou quantos algarismos tem. Quantos tem? 3009. Quantos algarismos? Tá bem óbvio, né? Pronto, aí você responde isso. Terminamos a primeira questão. A segunda questão, como é que ela funciona? Tem um número que eu coloquei aqui, um numeral, no caso, 7.961.538, certo? Acompanhe aí no seu TD, a gente está na segunda questão, certo? Na A, o que está dizendo? Esse número tem quantas ordens? Vocês lembram do que a gente estudou sobre as ordens? O que significa as ordens? A ordem, gente, é o lugar que cada númerozinho, que cada algarismo está ocupando naquele número, certo? Quais são as ordens que a gente tem? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão e por aí vai, certo? Essas são as ordens, né? Cada número, cada algarismo numeral vai
ocupar uma ordem, certo? Vai equivaler a uma ordem. Começando do último númerozinho, indo para o primeiro, certo? Então, esse número tem quantas ordens? Olha aí, ó. 7.961.538, né? A gente vai contar quantos algarismos ele tem, ó. Eu sei que não vai dar para você ver muito bem daí, mas você olhando na sua folhinha, você vai acompanhar aí a contagem, ó. Começando pela unidade simples, que no caso aí é o 8, certo? Vamos contar. 1, 2, 3, né? Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena, né? Aí, 1, 6, 9. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E tem uma unidade de milhão. Quantas ordens tem aí? A gente conseguiu contar 7 ordens, certo? Então, você vai colocar 7 ordens. E quantas classes tem? Gente, as classes, né? Corresponde a cada grupinho desses. Os números, eles sempre são organizados assim. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. A diferença é que a gente tem unidade simples, a classe dos milhares, a classe dos milhões, a classe dos bilhões e por aí vai, certo? Então, a gente tem aí as unidades simples, que são quais? Unidade, dezena e centena. No caso aí é o 538, né? Então, já é uma classe, é a primeira classe. Aí depois a gente tem unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar, que é a classe dos milhares, já é a segunda classe. Depois disso a gente tem a unidade de milhão, que é o 7. Então, já faz parte de uma outra classe. Então, quantas classes a gente tem aí? A gente tem 3 classes, gente, certo? Que é a classe das unidades simples, a classe dos milhares e a classe dos milhões, certo? A gente tem aí 3 classes. Ocupa a unidade, ocupa a ordem das unidades. Quem é que está ocupando aí a ordem das unidades? Que a gente já sabe que está se referindo às unidades simples. Quem é o número aí que está ocupando o lugar das unidades simples? Isso mesmo, muito bem, o número 8, certo? Na C. Quem é que ocupa a ordem das dezenas? Quando fala só dezenas, a gente sabe que está se referindo às dezenas simples, certo? Das unidades simples. Quem é que está ocupando esse lugar aí, gente? Quem é o algarismo? Muito bem, é o 3, muito bem. Na D, ó, o 5 ocupa a ordem das... Olha aí o 5. Ele está ocupando qual ordem aí, gente, né? Sabendo que a gente sempre tem unidade, dezena e centena. O 5 está ocupando qual ordem aí? Né? Ele está ocupando muito bem a ordem das centenas. Você pode colocar aí, das centenas, certo? Pronto. Ocupa a ordem das unidades de milhar. Quem é que está ocupando a ordem das unidades de milhar aí, gente? Olha aí. Na classe dos milhares. Quem é que está ocupando a ordem das unidades de milhar? Isso mesmo, número 1, certo? O 6 ocupa a ordem das... Onde é que o 6 está? Olha, o 6, né, ele já está dentro da segunda classe. Ele está bem no meio da segunda classe. A gente sabe que todas as classes são formadas por unidade, dezena e centena. Se ele está no meio da segunda classe, então a gente sabe que ele está representando, ele está ocupando o lugar de dezena. E a segunda classe a gente sabe que é a classe dos milhares, né? E logo, ele está ocupando o lugar das dezenas de milhares, certo? A ordem das dezenas de milhares. Quem ocupa a ordem das dezenas? Das dezenas. Quem é que está ocupando aí a ordem das dezenas? Quando não fala qual é a dezena, a gente já sabe que é dezena simples, né? Quem é que está aí ocupando o lugar das dezenas simples? H, o 7 ocupa a ordem das... Olha aí, gente, o 7, o único número 7 que tem aí. Qual é a ordem que ele está ocupando, né? Primeiro, vamos ver qual é a classe que ele está. A gente vê que ele está numa terceira classe, né? A gente tem a classe das unidades simples, a classe dos milhares e a classe dos milhões. Muito bem. E o 7, ele está sozinho dentro dessa terceira classe, né? Logo, ele está no comecinho da terceira classe. Então, a gente já sabe que ele está ocupando um lugar de unidade, né? Unidade de milhão, né?
está ocupando a ordem das unidades de milhões. Certo? Deu para entender bem direitinho? Com certeza vocês entenderam. Então, prosseguindo aqui, gente, na terceira questão. Qual o animal que estica o pescoço para comer os frutos no alto das árvores? É uma pequena adivinhação. Vocês vão fazer uma pequena investigação para descobrir o nome desse animal. A gente tem uma tabelinha aqui com umas letras e essas letras têm uns numerais, né? Então, aí é preciso fazer essas somazinhas, né, para descobrir que números são esses, certo? Você vai somar 15 mais 14. Quanto é que dá o 15 mais 14? Aí você coloca aí o valor e já vai ser uma letrinha, certo? Então, depois de responder a todas as... Você pode pausar, né, agora, para você poder responder. Dou um tempinho para você pausar, certo? Aí você responde esses cálculozinhos, coloca os numerais e aí você vai saber quais são os números, certo? Pronto. Depois de responder... Pronto, voltamos, né? Depois de responder todos esses cálculos, a gente descobriu que esse animal do pescoção, que levanta a cabeça com o pescoção dele para comer no alto os frutos, no alto das árvores, não é um dinossauro, gente. Não é o dinossauro. Aqui a gente está falando da girafa. É um animalzinho, certo? Um animal que tem um pescoço enorme, levanta a cabeça para comer fruta lá na altura das árvores, é a girafa, certo? Quem colocou girafa acertou. Então, vamos prosseguir para a quarta questão. Arredondando os valores para a centena mais próxima, encontre o resultado, né, aproximado. Encontre o resultado aproximado das operações. Siga o exemplo. Pronto, no exemplo, né, a A já é o exemplo que vocês têm aí, ó. Como é que tá aí? 220, 647. 220 mais 647. Professora, como é que eu vou saber qual é o número que eu vou, para qual número eu vou arredondar? Você vai se basear no 50, na metade do número, certo? Se esse valor for menor, né, do que a metade dele, né, vamos supor que a gente tem 200 e a gente tem aqui o 220, né? 220 é menor do que 250. Se ele é menor do que 250, então eu vou arredondar para menos. Se passar de 250, então eu arredondo para mais. Vamos observar os exemplos aqui, ó. No caso, no exemplo no modelo tem assim, 220 mais 647. 647 é menor do que 650. Então, eu vou arredondar o 220 para 200 e o 647 para 600, certo? E aí eu vou somar e colocar o resultado. Quanto é que dá 200 mais 600? Isso mesmo, dá 800. Pronto. Vou usar essa mesma regra para os itens seguintes. No caso, na B, tá 1443. Gente, 443 é maior ou menor do que 450? Isso mesmo, menor. Se ele é menor do que 450, então eu vou arredondar para 1400, certo? Arredondar para esse 443 aí vai se transformar em 400, certo? Então, vou colocar 1.400 mais... Aí, o próximo valor é 5.564. Vamos pegar aqui só o pedacinho do 564. O 564, ele é maior ou menor do que 550? Muito bem, isso mesmo, ele é maior. Como ele é maior, então eu vou arredondar esse 564 para 600, certo? Então, vai ficar 5.600, certo? Primeiro arredonda, depois faz o cálculo. Então, com certeza, né, depois da explicação desse primeiro item, você vai entender os próximos e vai conseguir realizar ele muito bem, né? De uma forma autônoma, né? Porque você já entendeu como é que funciona.
Vamos lá para a quinta questão. A quinta questão diz assim, ó, resolva as operações e assinale a propriedade da adição que foi utilizada. Aqui a gente está nas propriedades da adição. Vamos lembrar quais são? Propriedade associativa, propriedade comutativa, propriedade do elemento neutro e a propriedade do fechamento. Como é que a gente usa essas propriedades? Para lembrar, gente, ó, vou começar pelo fechamento, que é o mais simples. O fechamento é apenas uma adição, né, que eu vou calcular e aí eu vou encontrar o resultado e pronto. É apenas isso. É um cálculo que eu estou fechando, eu estou encontrando a resposta para esse cálculo. Por isso eu vou chamar de fechamento. No fechamento, em todas as propriedades, gente, é importante que a gente possa ter uma uma troca na posição dos números e encontrar o mesmo valor, né? Mas isso especificamente, a gente tem que ter a liberdade de poder usar qualquer número dentro do cálculo, certo? E encontrar um valor só. No caso, a gente falou sobre a propriedade do fechamento. Vamos falar agora sobre o elemento neutro, né, que é a segunda propriedade mais simples. Como é que a gente usa esse elemento neutro? Por que ele é chamado de elemento neutro? Na adição, o elemento neutro não só na adição, né, existe elemento neutro na multiplicação também, né? Então, sempre vai ser aquele número, né, que eu calculando com os outros não vai alterar o valor, certo? Ele não vai alterar o valor do outro número com quem eu estou calculando ele, né? Então, no caso da adição, qual é o número que não vai nunca mudar o valor dos outros? Muito bem, o zero, né? Sabendo que quando eu somo, né, qualquer valor que eu somar, né, com o zero, ele não vai mudar, ele vai permanecer o mesmo. Então, como ele não altera o valor dos outros números, por isso ele é chamado de elemento neutro, porque ele não muda o valor dos números que são somados com ele. A gente também tem, gente, a propriedade comutativa. Essa palavra comutativa, se a gente pegar só um pedacinho mutativa, né? A gente está falando de mutar. Mutar significa trocar, né? Uma troca, uma mudança. Então, quando a gente fala da propriedade comutativa, a gente está falando sobre trocar a ordem dos números, dos fatores que a gente está calculando, no caso das parcelas, porque a gente está falando da adição, né? Então, a gente está se referindo a trocar o lugar das parcelas. E essa troca de lugar, ela não vai mudar a resposta. Ela não vai mudar a soma ou o total dessa adição, certo? Então, qualquer valor que eu somar, né, se eu for somar 2 mais 4, vai dar 6. E se eu somar 4 mais 2, vai dar 6 também. Assim é que funciona a propriedade comutativa. A gente troca, né, as parcelas de lugar e o resultado vai ser o mesmo. No caso da propriedade associativa, a gente tem uma soma de vários números, né, de vários valores, né? A gente tem uma soma de vários valores, né? A gente pode, a partir de 3 valores já é uma propriedade associativa. Por que eu chamo ela de propriedade associativa? Porque eu vou associando de 2 em 2 valores e somando para encontrar o valor aos poucos. Eu vou associando. Vou somando 2, né, encontrei o resultado. Aí agora eu vou pegar mais o próximo número, vou associar e aos poucos eu vou aumentando até chegar ao resultado final. É associativa por isso. Na propriedade associativa é importante que eu tenha a liberdade de começar a calcular em qualquer parte desse cálculozinho, dessa conta que eu tenho na hora. Né? Aqui na D eu tenho assim 8 mais 6 mais 5, certo? Tanto eu posso calcular primeiro 8 mais 6, como eu também posso começar pelo 6 mais 5. A resposta vai ser a mesma no final, certo? Então, vocês vão encontrar a resposta para esses cálculos e vão marcar qual é a propriedade que está sendo utilizada aí. Na A gente tem 5 mais 7 é igual a 7 mais 5. A gente acabou de falar sobre isso, né? Que quando a gente muda as parcelas de lugar, a gente tem a propriedade comutativa.
associativa. Muito bem. Então, você coloca aí a resposta, quanto é que é 7 mais 5, e você marca a propriedade que a gente está usando aí. Na B, a gente tem 3 mais 8 igual a... Coloca a resposta. Vocês lembram qual foi o nome da propriedade que eu falei quando a gente apenas está fazendo o cálculo para encontrar a resposta? Fechamento. Muito bem. Você faz o cálculo, né? Coloca a resposta e marca qual é a propriedade que está sendo utilizada aí. Na C, a gente tem 0 mais 5. Quanto é que dá, gente? 0 mais 5. Mudou o valor? Não, né? Quando não muda o valor, vocês lembram como é que chama, né? Aquele númerozinho que não vai alterar o valor dos outros, a gente chama isso mesmo, elemento neutro. Então, você calcula e marca a propriedade que a gente está utilizando aí. Pronto, na D. Na D a gente tem aí, ó, 8 mais 6 mais 5, como eu já tinha falado. Não importa se eu vou começar pelo 8 mais 6 ou pelo 6 mais 5. No final, a resposta vai ser a mesma, certo? Como é que eu chamo essa propriedade aí, onde eu estou associando os valores, até encontrar o valor final? Muito bem, você calcula e depois você marca o nome dessa propriedade, certo? Que no caso, né, a gente já sabe que é associativa. Leia o problema e apresente duas formas de resolução das operações. Utilize a propriedade associativa da adição. Pronto. Então, se vai ser utilizada a propriedade associativa, você já sabe que vai colocar, vai fazer a fileirinha dos números, né? E somando, uma fileirinha de soma, e aí você vai escolher por qual número você vai, por qual dupla de valores você vai começar. A gente tem aqui, ó, Maria comprou 15 cupcakes, 12 salgadinhos e 17 coxinhas de frango para um encontro que organizou com as amigas em sua casa. Quantos doces e salgados ela comprou ao todo? Pronto, gente. Para saber como é que vai ser resolvido isso, né, primeiro tem que saber como é a sentença. A sentença, ó, 15 mais 12 mais 17. Né? Essa é a sentença. Você vai usar isso nas duas resoluções. A diferença é que em uma você começa pelo 15 mais 12 e na outra você começa pelo 12 mais 17. Ou você pode colocar em outra ordem também. Né? Você vai escolher qual é o número que você vai colocar primeiro e qual você vai colocar depois. Só que em uma você vai começar com uma dupla, na outra você vai associar outra dupla primeiro. A diferença é essa. No final você vai perceber que a resposta é a mesma, certo? E na resposta, como é que você vai colocar? Você vai responder a pergunta que está sendo feita. Qual é a pergunta? Quantos doces e salgados ela comprou ao todo? Você vai responder essa perguntinha aí. Uma resposta bem elaborada, certo? Você não vai colocar só o valor, você vai responder exatamente a pergunta que está sendo feita. Tá bom? Combinado? Sétima questão. Thaís tem 379 papéis de carta. Mariana tem 248 e Juliana tem 149. Se vocês tiverem assistido todas as nossas aulas gravadas com atenção, vocês vão perceber que a gente já falou sobre isso em uma das aulas. Né? Thaís tem 379 papéis de carta, Mariana tem 248 e Juliana tem 149. Quem tem mais papéis de carta? Essa aqui é bem simples. Na B, quem tem menos papéis de carta? E na C, quantos papéis de carta Thaís tem a mais que Juliana? Pronto, Thaís tem 379 e Juliana tem 149. Como é que vocês vão saber quanto que a Thaís tem a mais? Utilizando a operação da subtração, certo? A subtração é que é feita para comparar valores, certo? Para esse tipo de problema, a gente sempre vai usar a subtração. Você vai subtrair o maior valor, né? Você vai subtrair o menor valor do maior valor. Quem é o maior valor aí? Quem que vai ser o minuendo aí? Muito bem, o 379. Quem vai ser o subtraindo? 149. O resto dessa conta vai ser a resposta da C, certo? Calcula, utilizando essas orientações. Você calcula, encontra a resposta. Eu sei que você é bem craque, não precisa eu dar a resposta pronta, né? A gente
tem um espacinho aqui, né, reservado só para fazer esse cálculozinho. E aí no final, você pode colocar o Rzinho e responder. Vamos lá. A 8ª questão. Em um estojo de 200 não, em um estojo de 28 lápis de cor, 15 estão com a ponta quebrada, certo? Vamos lá, esse é um probleminha, né? Vamos ver o que é a questão, o que os itens estão pedindo a gente para fazer. Na A, qual é a sentença para resolver esse problema? Na B, qual a operação que representa essa ação? Na C, qual o sinal que representa essa operação? Na D, quantos são os lápis com a ponta inteira? Pronto, gente. Vocês perceberam aí que é como se tivesse uma separação em grupos? É como se estivesse separando os lápis em grupos. Que grupos são esses? O grupo dos lápis que tem pontas e o grupo dos lápis que estão sem pontas, com as pontas quebradas, certo? Se tem 2 grupos, então significa que eles estão separados, né? Quando a gente tem uma separação, qual é o sinal que melhor representa isso? Muito bem, gente. O sinal que melhor representa é o sinal de menos, certo? Então, sabendo que é uma separação, né, acaba se tornando uma subtração, então, a gente já entende que a sentença para resolver esse problema é 28 menos 15, né? Sabendo que o minuendo é o número que vem no começo, subtraindo é o número que vem depois, e o minuendo sempre tem que ser o maior valor aí é o 28. Então, 28 tem que vir na frente, certo? Então, 28 menos 15. Qual a operação que representa essa ação? Você vai escrever. Como é o nome dessa operação? Isso, joia, subtração. Qual é o sinal que representa essa operação? Você vai colocar aí o sinalzinho. Quantos são os lápis com a ponta inteira? Pronto, 28 é a quantidade total de lápis, ao todo, certo? Os lápis que estão com a ponta quebrada são aqueles que vão ser retirados. O restante, né, o resto, são os que estão com a ponta inteira. Você faz o cálculo e depois você coloca aí a resposta. Quantos lápis com a ponta inteira ainda tem? Calcula, tem um quadro embaixo para você fazer o cálculo e um espaço para você colocar a resposta. Pronto. A nona questão. A nona questão já é esse assunto que a gente vem trabalhando, que a gente vai encerrar hoje aqui nessa aula, né, que é o valor do termo desconhecido. No caso aqui a gente tem 132 menos estrelinha igual a 37. Vocês estão lembrados, gente, daquela regra que eu tinha explicado para vocês, que quando o valor, né, do termo desconhecido for o subtraindo, a gente não vai utilizar a soma. Quando o valor do termo desconhecido, né, quando o termo desconhecido for subtraindo, a gente vai utilizar a subtração de novo. A gente vai subtrair o resto do minuendo, certo? Agora, quando na subtração, né? Quando o valor do termo desconhecido é o minuendo, aí sim você vai utilizar a adição para descobrir quem é esse valor do termo desconhecido. Professora, por que tem essa regra? Porque assim, gente, o subtraindo a gente sabe que ele precisa ser menor, certo? O minuendo que precisa ser maior. Se eu for pegar o minuendo e somar com o resto, eu vou encontrar um valor maior do que o minuendo, certo? E vai dar errado essa conta, certo? Por quê? Porque o subtraindo tem que ser menor. O subtraindo ele sempre tem que ser menor. Ou igual, né? No máximo, igual. Se o subtraindo for igual ao minuendo, dá pra gente resolver. Mas se ele for maior, não dá, vai dar errado essa conta. Então, por isso, né, toda vez que o termo desconhecido for subtraindo, a gente vai utilizar a subtração para descobrir quem é. Quando o valor do termo desconhecido for o minuendo, a gente utiliza a adição, tá bom? No caso aqui na A, para a gente descobrir qual é o valor que está escondido nessa estrelinha, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o 132 menos 37. Calcula e o resto vai ser o valor dessa estrelinha. Para você ter certeza se você fez certo, como é que você vai fazer? Você vai pegar o valorzinho, né, a resposta que você acabou de encontrar, e você vai substituir essa estrelinha,
Você vai fazer 132 menos o valorzinho que você achou, calcula e encontra a resposta. Se essa resposta for 37, é sinal que você fez certo. Na B, vocês estão vendo que a estrelinha está no minuendo. Nesse caso, gente, aí sim a gente pode usar a soma. Aí a gente vai fazer o seguinte, né? 1.195 mais 1.243. Você pode colocar o 1.243 em cima ou embaixo. Não vai fazer diferença na resposta não, porque é uma adição. Se fosse uma subtração, obrigatoriamente o valor maior teria que ficar em cima. Como é uma adição, não tem problema ele ficar em cima ou embaixo, porque você vai juntar os valores. Então, para você descobrir quem é essa estrelinha da B, você vai ter que somar, né, esses números aí. E aí depois você tira a prova real. Como é que você vai tirar a prova real? Se você sentir necessidade. Como é que você vai tirar essa prova real? Você vai substituir a estrelinha pela resposta que você encontrou e vai somar com 1.195. Se a resposta do seu cálculo for igual à resposta que está aí no item, né, 1.243, então é sinal que você está craque. Você vai utilizar essa mesma regra para os outros itens, certo? Ó, para o item C e D, né, que a gente, e para o F também, que a gente tem aqui subtraindo, né, o valor do termo desconhecido, no caso, na C, na D e na F, é o subtraindo. Então, nesse caso, você vai fazer uma subtração, tá bom? Você vai fazer uma subtração para você descobrir quem é esse subtraindo. Você vai tirar, você vai fazer uma conta de menos. No caso da E, você pode resolver utilizando a soma, certo? A adição. Porque o valor desconhecido aí é o minuendo, e o minuendo ele pode ser maior, certo? Faz esses cálculozinhos, né? Vamos evitar a calculadora, vamos procurar usar a calculadora da nossa mente, para que a mente possa ficar forte, bem treinada, bem fresquinha, né? E aí você não vai esquecer dos valores, você só vai ficar sempre melhor. E a 10, né, a última questão, é um probleminha que precisa ser resolvido. O que tem nesse probleminha? Edivaldo tinha alguns selos repetidos em sua coleção, então resolveu doá-los para seu primo. Agora, fechou sua coleção em 103 selos. Sabendo que Edivaldo doou 12 selos ao seu primo, quantos selos ao todo ele tinha? Pronto. Edivaldo, ele tinha 103 selos, né? Então, você vai colocar aí, nesse primeiro quadradinho. Você vai colocar nesse primeiro quadradinho 103, né? E aí, você vai colocar menos quanto? Quantos selos ele deu para o seu primo? 12. Então, você vai colocar 103 menos 12, certo? E aí, depois você vai fazer a operação inversa. Por quê? Porque é para tirar a prova real, né? Ó, 103 menos 12, você coloca a resposta. Depois você vai pegar essa resposta e vai somar com o 12, certo? E aí você precisa obter o 113 novamente, certo? Né? Utilizando o raciocínio, você vai resolver essa questão. E aí depois, né, num outro encontro que a gente puder ter ao vivo, a gente pode rever essas questões aí, caso tenha ficado alguma dúvida, né? Agora a gente vai entrar no assunto de hoje. A gente acabou de explicar, né, a resolução do TD. Vamos entrar no assunto de hoje, que a gente está terminando o valor do termo desconhecido. E eu trouxe para vocês, né, aqui eu trouxe novamente uma breve explicação da regra, né, para descobrir o valor do termo desconhecido. E eu trouxe para vocês 3 questõezinhas para vocês copiarem e resolverem no caderno, certo? Vamos lá.
Para encontrar o valor do termo desconhecido numa igualdade matemática, geralmente aplicamos as operações inversas, como eu tenho falado para vocês repetidamente ao longo das últimas aulas, né? Para a adição, aplicamos a subtração. Para a subtração, aplicamos a adição. Existem também alguns casos que fogem à regra, como a gente tinha visto naquela nossa aula ao vivo, um caso que fugiu à regra, né? E aí a gente precisou refazer. Como é esse caso que foge à regra? É aquilo que eu tinha falado para vocês, ó. Aqui o valor desconhecido é o subtraindo. Sempre que o valor desconhecido for subtraindo, a gente vai utilizar a subtração de novo. A gente vai fazer uma conta de menos, pegando o minuendo e subtrair a resposta, o resto, certo? No caso aqui, ó, 74 menos A, né? Esse A está representando aqui o valor desconhecido, o termo desconhecido. Então, 74 menos A igual a 25. Como é que eu vou fazer? Esse A vai ser igual a 74 menos 25. Faz o cálculo e a resposta que você encontrar vai ser o subtraindo que está faltando aqui, certo? Nesses casos, continua fazendo a subtração. O termo desconhecido é o subtraindo, o termo menor que é o minuendo. Respectivamente, portanto, como eu tinha falado, A é igual a 74 menos 25. E 74 menos 25 é igual a 49. Aqui também tem um caso de divisão, só que a gente não vai levar ele em consideração agora, porque a gente ainda não está estudando o valor do termo desconhecido nas divisões. Então, vamos desconsiderar essa pequena falha aqui, certo? O importante é o que a gente está estudando agora. Isso aqui é o essencial na nossa aula e é para isso que a gente precisa se atentar. O que significa dizer que A é igual a 49? Significa que 74 menos 49 é 25, certo? Como eu vim trabalhando com vocês, né, em caso de dúvida no seu resultado, faça a prova real. No próximo slide, gente, eu vou trazer para vocês as questões para você copiar no seu caderno, certo? Então, assim que eu trouxer o próximo slide, você pausa o vídeo, copia as questões de forma bem organizada. E aí, quando você terminar de copiar, você despausa, assiste o restante da aula, né? Você tira o pausa, você coloca play de novo, assiste o restante da aula, né? E aí tenta fazer a sua atividade, certo? Que eu sei que você não vai encontrar dificuldade, porque eu sei que você já está craque nesse conteúdo. Continuando. Agora é o momento em que você pausa, né? Pronto, agora você pode pausar, né? Eu vou dar um tempinho, pausa, copia essas 3 questõezinhas, deixando a quantidade de linhas de forma que dê para resolver e fique bem organizado, bem legível, capricha na letra, certo? Coloca a data de hoje, não esquece, né? Hoje é 30, né? Hoje não é 30, hoje é 1º de abril, né? Hoje é 1º de abril, coloca a data de hoje e copia, certo? E realiza a sua atividade. Dá um tempinho para vocês. Terminou? Então, gente, é aqui que a gente conclui a nossa aula de hoje. Foi um pouquinho mais longa, porque a gente precisou fazer uma explicaçãozinha sobre as questões do TD. Mas, né, o mais importante é que você possa ter assimilado tudo que foi falado aqui, né? Em caso tenha sentido dificuldade em alguma coisa, anota, né, a parte que você sentiu dificuldade para no nosso próximo encontro ao vivo você traz, né, a sua dúvida para que a gente possa encontrar a resposta para essa dúvida juntos, certo? Então é isso, gente, uma ótima aprendizagem. Eu espero que essa aula possa ter sido bem proveitosa para você. Próxima aula a gente já entra em outro assunto. Então, bom desempenho, se esforce sempre, vamos evitar novamente a calculadora, né? É uma ótima aprendizagem. Tchau!